Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre os estados que uma thread pode ter. E isso é muito importante. Na última aula nós vimos como criar programas, na verdade como executar mais de uma thread, né? Como criarmos e como executarmos. E é importante lembrar que esse comportamento aqui, se nós executarmos novamente, Ctrl Shift F10, ele não é garantido. Então, nós não temos como garantir quantas vezes a letra A, a letra C, a letra B ou em que ordem elas serão impressas. A única coisa que nós podemos garantir aqui desse programa é que cada thread vai começar e cada thread, cada método run vai executar e será executado até o fim. Agora, se ele vai parar, executar direto, é outra história, mas que ele vai ser executado completamente, ele vai. Por quê? Porque nós temos um carinha chamado Scheduler. Eu não lembro agora o nome em português. É como se fosse um agendador, se eu não me engano. E é ele que vai controlar quando uma thread começa, quando uma thread termina e assim por diante. Ele que vai definir o tempo de execução que cada thread vai ter. Então, quando uma thread ela finaliza, quando o método run termina a sua execução, quando chega bem aqui, significa que essa thread ela está morta. E uma coisa muito importante é, uma vez que você starta uma thread, você nunca mais poderá startá-la novamente. Por exemplo, se você chamar duas vezes, você vai ter uma exceção. Illegal Thread State Exception. Então, uma vez que você starta uma thread, você não pode startá-la de novo. Uma vez que ela morre, você também não pode startá-la de novo. Você não pode ressuscitar uma thread. Então, o scheduler, ele é o carinha que vai decidir, né, cada momento que uma thread irá entrar, por quanto tempo ele ficará executando e quando ele deverá sair do estado de runnable, que nós vamos falar sobre ele em alguns segundos. Então, lembre-se, a ordem que cada thread, por mais que nós começamos aqui na ordem T1, T2, T3, T4, a ordem que elas começarão a ser executadas, que elas entrarão no estado de executável, na hora que elas estiverem executando, não é garantido, tá? Então, deixa eu explicar aqui o que cada um dos estados da thread são. Bom, nós temos esses estados aqui. Novo, runnable, ou seja, ela é uma thread executável, executando, ela está esperando, ela está bloqueada e morta. O que é o new? Bom, quando você cria uma thread, que nem nós fizemos aqui, nós dizemos que essa thread é nova, mas ela não é considerada viva. Por quê? Porque ela só é considerada viva a partir do momento runnable. E quando que ela é runnable? Quando você utiliza t1.start. Lembre-se, apesar de você falar que essa thread pode começar a ser executada a partir do t1.start, não significa que ela começará a ser executada. Quando você utiliza o start, significa que essa thread está pronta para começar a ser executada. Mas aí vai do scheduler se decidir se ela vai ser executada ou não. E o running é quando a thread, o scheduler seleciona aquela thread e começa a realmente executar o método run. Então ela vira um processo bem aqui nesse running. O problema é que ela não fica no running para sempre. Ela pode ou ficar bloqueada, ou ela pode estar esperando, ou ela pode estar dormindo. Então existe mais um aqui que é o sleeping. E é importante lembrar que esses carinhas aqui, eles podem acontecer por vontade própria do desenvolvedor ou às vezes por causa de algum sistema de terceiros. Por exemplo, imagine que você está executando alguma coisa que requer um carregamento de um arquivo pesado. Então, essa thread ela vai estar bloqueada enquanto aquele carregamento do arquivo não for finalizado, não sei, talvez pelo sistema operacional ou até mesmo por outra thread.
Então, existem esses status aqui que depois que depois que esses status são finalizados, a thread ela não vai voltar para o running, ela vai voltar para o runnable. Então, uma vez que uma thread ela está dormindo ou ela está bloqueada, depois que termina ela volta para o runnable para depois ela voltar para o running. Então, uma thread ela nunca vai poder dizer para outra thread para bloquear. Então, antigamente isso podia ser feito, mas os métodos foram depreciados, ou seja, eles vão ser descontinuados, né? Eles não têm mais suporte. Porque é muito complicado você pegar uma thread e simplesmente dessa thread dizer para outra thread, espera aí um pouco. Quando você utiliza waiting, blocking ou sleeping, você está falando pela própria thread, ela está tomando aquela decisão, não outra thread que vai estar falando, você aí para de que está fazendo e simplesmente espera. Então, é aquela própria thread que está executando que decide esperar, bloquear ou dormir. E enquanto ela está aqui, ela é considerada viva, tá? Então ela só morre mesmo depois que ela termina o método run. E quando ela morre, aqui o dead, ela simplesmente significa que o método run já foi completado. Então você não pode mais executar essa thread novamente. Tem que criar outro objeto e esse outro objeto vai passar por todo esse processo novamente. Uma vez que uma thread morre, simplesmente não tem como você fazer mais nada, somente criando um outro objeto. Então, esses são os estados da thread. O que é importante você lembrar aqui é que quando você cria uma thread, ela está no estado new. Quando você dá o start, ela vai para runnable. Quando o scheduler decide executar ela, ela vai para running. De running ela pode ir para dead, significa que ela executou todo o método run, ou ela pode ficar bloqueada em espera ou sleeping, e depois ela vai voltar para runnable. E quem decide se ela foi bloqueada ou não, sempre será a própria thread. Nunca uma outra thread poderá falar, espera aí, enquanto eu vou executar no seu lugar, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos ver alguns métodos que explicam mais aqui essa parte de waiting, blocking e sleeping. Tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais.